O que as pessoas fazem nas últimas horas, e ninguém gosta de contar. Você já parou para pensar no que alguém faz quando percebe que o tempo acabou? Não quando a morte é repentina, inesperada, mas quando ela se aproxima devagar, silenciosa, quase educada. Quando não há mais dúvidas. Quando não existe mais depois. A maioria das pessoas prefere não pensar nisso, e talvez por isso quase ninguém fale sobre o que acontece nessas últimas horas. Não é algo que se ensina na escola, não aparece em filmes de forma honesta e raramente é contado por quem esteve lá. Mas registros existem. Relatos, anotações, áudios, comportamentos repetidos em diferentes épocas, culturas e situações. E o mais perturbador é que, quando o fim se aproxima, as pessoas tendem a agir de maneiras muito parecidas. No começo, quase ninguém acredita. Mesmo diante de diagnósticos, avisos claros ou sinais evidentes, o cérebro humano tenta negociar com a realidade. Surge a negação. Ainda há tempo, talvez estejam errados, isso não pode estar acontecendo comigo. Essa fase pode durar horas, dias ou até semanas, dependendo do caso. Mas existe um momento específico em que algo muda. Não é anunciado. Não há um relógio marcando. É apenas uma sensação interna, difícil de explicar, em que a pessoa entende, de forma profunda e definitiva, que não haverá retorno. É aí que as últimas horas realmente começam. Curiosamente, o primeiro comportamento que muitos apresentam não é o pânico. É o silêncio. Pessoas que sempre falaram muito passam a falar pouco. Outras, que eram expansivas, ficam introspectivas. Não é tristeza visível. É como se a mente estivesse ocupada demais revisitando coisas que ninguém mais pode ver. Estudos e relatos mostram que, nesse estágio, o cérebro entra em um tipo de organização final. Memórias antigas surgem sem esforço. Rostos esquecidos aparecem com nitidez. Conversas do passado voltam completas, com detalhes que pareciam perdidos. Não é alucinação. É como se a mente estivesse fechando arquivos antes de desligar. Muitos tentam resolver pendências. Mas não do jeito que você imagina. Não são grandes confissões nem discursos dramáticos. Na maioria das vezes, são gestos simples. Um pedido de desculpa que parecia desnecessário. Um agradecimento fora de contexto. Um toque mais demorado na mão de alguém. Pessoas que estiveram presentes nesses momentos relatam que só entenderam o significado desses gestos depois. Na hora, tudo parecia comum demais para ser importante. E talvez seja isso que mais assuste, o fim raramente é cinematográfico. Ele é discreto. Há também aqueles que fazem algo inesperado, tentam proteger os outros da verdade. Mesmo sabendo que estão nas últimas horas, escondem sinais, minimizam dores, mudam de assunto. Não querem ser lembrados como um peso. Não querem causar sofrimento antecipado. Esse comportamento é tão comum que profissionais de saúde já o reconhecem como um padrão. A pessoa sabe que está partindo, mas prefere que os outros descubram depois. Como se isso pudesse tornar a despedida menos dolorosa. Em outros casos, acontece o oposto. A pessoa começa a falar mais do que nunca. Conta histórias antigas, repete memórias, revive episódios que ninguém pediu para ouvir. Não é confusão. É uma tentativa inconsciente de deixar algo registrado. De existir mais um pouco na memória de quem fica. Às vezes, essas histórias não fazem sentido imediato. Só mais tarde alguém percebe que aquela repetição insistente era, na verdade, uma despedida disfarçada. Um detalhe quase sempre presente é a mudança na percepção do tempo. Minutos parecem horas. Horas passam rápido demais. Pessoas em suas últimas horas frequentemente comentam que o tempo está estranho. Isso acontece porque o cérebro altera a forma como processa estímulos quando entende que o fim é inevitável. Tudo fica mais intenso. Sons parecem mais altos. Luzes mais fortes. Emoções mais profundas. Pequenos detalhes ganham importância absurda. Um barulho distante, uma sombra no canto do quarto, um cheiro específico. Tudo é registrado com uma atenção que raramente temos durante a vida inteira.
Há relatos de pessoas que, nesse estágio final, começam a se preparar de formas simbólicas. Arrumam objetos pessoais sem motivo aparente. Pedem para trocar de roupa. Querem ficar em um lugar específico da casa. Não é coincidência. É uma tentativa de controle. Quando não se pode controlar o tempo, controla-se o ambiente. É a última forma de autonomia que resta. E então existe um comportamento que quase ninguém gosta de mencionar. Um momento em que algumas pessoas parecem se despedir de algo que ninguém mais vê. Elas olham para pontos vazios. Sorriem levemente. Falam nomes de pessoas que já morreram. Para quem observa, isso pode parecer delírio. Mas esse fenômeno é registrado em diferentes culturas, épocas e contextos, inclusive em pessoas plenamente conscientes até pouco antes. A ciência ainda debate o que isso significa. Alguns falam em atividade cerebral residual. Outros admitem que simplesmente não sabem explicar. O fato é que isso acontece com frequência suficiente para não ser ignorado. Nas últimas horas, o corpo também começa a dar sinais claros de encerramento. A respiração muda. Fica irregular. Pausas longas surgem entre uma inspiração e outra. As extremidades esfriam. Mas o mais curioso é que, em muitos casos, ocorre um breve período de aparente melhora pouco antes do fim. A pessoa parece mais lúcida, mais calma, às vezes até mais forte. Familiares interpretam isso como sinal de recuperação. Profissionais sabem que é o contrário. Esse fenômeno, conhecido mas pouco divulgado, costuma anteceder o fim em poucas horas. É como uma última estabilização antes do colapso final. O que quase ninguém conta é que, nesse momento, muitas pessoas já não estão mais aqui da forma como imaginamos. Elas respondem, abrem os olhos, apertam mãos, mas a atenção parece estar em outro lugar. Não é falta de consciência. É uma mudança de foco. Como se algo mais importante estivesse acontecendo internamente. E talvez esteja. O silêncio volta a dominar. Palavras se tornam desnecessárias. O corpo faz o que precisa fazer. Quem observa sente uma mistura estranha de angústia e calma. E quando finalmente acontece, não há música, nem grandes falas, nem avisos claros. Apenas um instante em que tudo para. Um suspiro que não se repete. Um olhar que não se move mais. E acabou. Depois, ficam as perguntas. Será que ele sabia? Será que sofreu? Será que tinha medo? A verdade é que muitas dessas respostas nunca chegam. Mas os padrões se repetem vezes demais para serem ignorados. As últimas horas não são feitas de desespero constante. São feitas de silêncio, memória, pequenos gestos e escolhas que só fazem sentido quando é tarde demais. Talvez o mais perturbador seja perceber que, em algum momento da vida, todos nós passaremos por isso. Não importa quem você é, no que acredita ou o que construiu. As últimas horas virão. E quando vierem, você provavelmente fará coisas que hoje nem imagina. Pensará em pessoas que não vê há anos. Se importará com detalhes que hoje parecem irrelevantes. E talvez tente, consciente ou não, deixar algum tipo de rastro. Agora me diga, se você soubesse que só restam algumas horas, o que faria diferente hoje? O que você diria? O que ficaria em silêncio? Deixe a sua resposta nos comentários. Se esse tipo de conteúdo te faz pensar além do óbvio, se inscreve no canal. E deixe o like, porque às vezes o maior mistério não é o fim, é o que fazemos quando ele se aproxima.